Aleluia, Deus é maravilhoso, amém? Deus é tremendo, Ele é incomparável e Deus tem cuidado de nós, tem um cuidado por nós. Deus tem um amor por você muito grande. Vamos ver então em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse tempo que podemos meditar na sua palavra. Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Fala aos nossos corações. Nós agora, Deus, queremos estar atentos à sua palavra, à sua direção, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje começou o nosso curso de fundamentos. Então a primeira aula foi sobre a Bíblia. Você pode vir, né? Perdeu a aula, não tem problema, venha na próxima. Todo domingo, 9 horas da manhã, você pode chegar aqui no templo, estão estudando numa sala. Então não perca a oportunidade. Estava conversando com o irmão que falou assim: pastor, a aula foi muito boa. E foi boa? Tem mais uma irmã dizendo que foi boa. Perguntei, você aprendeu bastante coisa? Aprendi bastante coisa, foi muito interessante. Então você que ama estudar, aprender a palavra, vem aqui estudar com os nossos irmãos que estão ministrando a classe Fundamentos. E nós vamos ver então que a segunda carta a Timóteo é uma carta do apóstolo Paulo quando ele já sabia que ia morrer. Então o apóstolo Paulo, quando você vai lendo a carta, você percebe que é uma carta meio que de despedida. E ele fala várias coisas aqui, e ele abre o seu coração para Timóteo, que era um discípulo, um filho na fé do apóstolo Paulo. E eu peguei esse trecho aqui da carta, porque aqui Paulo ele está fazendo uma exortação solene a Timóteo. Ele fala, eu exorto você solenemente a algumas coisas, a pregar. E ele então lista várias coisas, que é claro que não vou aplicar todas a nós como pastores, porque Timóteo era um pastor. Nem todos aqui somos pastores. Cada um de nós tem a sua função no corpo, na casa, na família. Cada um de nós vive um tempo, uma época diferente da nossa vida, mas eu creio firmemente que nós podemos pegar esse trecho da palavra e aplicá-lo ao nosso coração de forma que nós venhamos a ser edificados por aquilo que Deus está falando. A primeira coisa que eu encontro aqui é Deus falando com o apóstolo Paulo, o Espírito Santo falando com o apóstolo Paulo e o instruindo a escrever essa carta. Então Paulo, inspirado pelo Espírito, ele escreve essa carta. Aqui nós cremos que a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, pedindo para ele pregar a palavra, para exortar pessoas, para ensinar pessoas, para repreender e tudo que nós vemos aqui, eu vejo aqui um padrão de Deus. Eu vejo um padrão de Deus quando Deus encontra Moisés e chama Moisés para ir ao Egito para libertar o seu povo. E quando Moisés ele age desta forma, libertando o seu povo, logo em seguida Deus dá a ele a lei. Então Moisés começa a ensinar o povo, com o mandado de Deus, como adorar a Deus e como servir ao Senhor. Depois eu vejo Moisés, no final da sua vida, exortando Josué. Josué é assim que faz, ser forte, ser corajoso. A gente vê ali no Josué capítulo 1, como se Deus falando com Josué, seja forte e corajoso, mas na verdade em Deuteronômio, no finalzinho do livro de Deuteronômio, Moisés já chama Josué, impõe as mãos sobre ele e fala, seja forte e corajoso. Vejo também Josué no final da sua vida exortando o povo a andar com Deus. A Bíblia diz lá em Juízes que todos os anciãos que viveram os milagres no deserto e na saída do Egito, enquanto viviam todos eles, o povo andou com Deus. Eu vejo aqui então
como se diz, um padrão na palavra do Senhor. De Deus sempre levantando pessoas. E essas pessoas depois levantando outras pessoas para que pregassem a palavra. Nós vemos Davi exortando Salomão. Davi fala: Salomão, agora você vai reinar, seja homem. Então Salomão, quando tem um sonho diante de Deus, e Deus fala para ele assim: olha, o que é que você deseja? Salomão fala assim: o que eu preciso, Senhor, é de sabedoria para conduzir esse povo. Salomão não aprendeu isso de si mesmo, ele aprendeu isso do seu pai. O temor de Deus para reinar, para julgar. Então Salomão aqui, quando Deus pergunta para ele: o que você quer? Ele fala na hora, ele fala assim: eu quero que você, Deus, eu quero que o Senhor me dê graça, sabedoria para reinar e para conduzir esse povo. Então nós vemos esse padrão, vemos os profetas, Elias, Eliseu tinham escolas de profetas. Nós vemos esse padrão de pessoas preocupadas em ensinar o povo de Deus. Agora, não porque elas tivessem essa preocupação em si mesmas, mas porque Deus ama o seu povo, Deus ama as vidas, Deus ama você, Deus ama esta igreja, Deus ama o seu povo. É por isso então que ele levanta pessoas. Agora nós vemos Paulo aqui exortando Timóteo. E o auge do amor de Deus é quando Jesus vem nos ensinar as palavras do Pai. Jesus disse: eu não falo nada de mim mesmo, mas aquilo que o Pai manda eu falo. Eu não faço nada de mim mesmo, mas aquilo que Deus manda eu fazer, eu faço. Na verdade, eu não vim nem de mim mesmo, mas foi o Pai que me enviou. Então nós vemos aqui Deus agindo de uma forma tremenda, a sempre levantar pessoas, levantar situações para que o seu povo seja edificado, exortado, conduzido a viver todo o propósito que Deus tem para ele. O alvo aqui sempre é o povo que Deus ama. É o alvo da exortação. Então aqui, primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Uma exortação solene. Aqui o apóstolo Paulo está falando com Timóteo e fala assim: Timóteo, eu te dou uma tarefa, eu faço aqui para você uma exortação solene, Era mais do que uma exortação apenas, mas era uma exortação intensa, com uma intensidade, havia uma solenidade, havia aí algo que era digno de ser levado em conta. Irmão, numa solenidade você presta atenção em tudo que está sendo feito, as palavras têm que ser medidas, há uma ordem, há tudo. Então aqui Paulo estava solenemente chamando Timóteo a cumprir a sua tarefa. Então, o que eu sempre falo para você, que as cartas do apóstolo Paulo sempre colocam uma saudação no começo. Ele diz o motivo porque está escrevendo aquela carta, ele se apresenta os seus ouvintes. Depois ele coloca algumas verdades espirituais, coloca algumas situações, e depois ele nos chama à prática, para praticar aquilo que nós vimos durante toda a carta, durante tudo aquilo que ele falou. Então, toda a carta de Paulo, a maioria delas, segue esse padrão, de você ter algumas coisas que levam você a andar, a praticar a palavra de uma forma diferenciada. Então, nós estamos vendo aqui Paulo chamando Timóteo a uma atitude. Ele fala aqui no versículo 2, assim: prega a palavra. Então ele faz uma exortação, mas ele fala assim: você precisa pregar a palavra. Então, na verdade, Paulo está chamando o seu filho Timóteo a uma atitude, diante de tudo aquilo que Paulo falou antes disso, nos capítulos 1, 2 e 3. Então, irmãos, eu quero fazer um parênteses aqui e falar para mim e para você, que eu e você não podemos ficar apáticos, inertes. Inerte é um corpo sem movimento, dopado, ou drogado, ou por substância ilícita. Então aquele remédio forte, a pessoa fica dopada, fica inerte, apática.
Nós não podemos ficar apáticos diante de um Deus maravilhoso que nos ama. Não podemos ficar apáticos diante das verdades do Evangelho que são ministradas à nossa vida. Não podemos ficar apáticos diante de um momento desse de louvor e adoração que tivemos aqui. Pastor, mas eu não senti nada. Irmãos, nós não estamos aqui para sentir nada. Nós não estamos aqui para sentir nada. Nós estamos aqui para levantar as mãos e adorar aquele que é digno. Você acha que eu sempre sinto a presença de Deus? Não, irmãos. Mas eu sempre levanto as mãos, porque, embora eu não sinta, eu sei que Ele está aqui, porque a palavra de Deus diz, onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali, o Senhor está aqui, e Ele é digno do meu louvor e da minha adoração. Nós não estamos aqui para sentir nada, irmão, nós estamos aqui para obedecer, amém? Então eu estou aqui para obedecer o Senhor, para adorá-lo, para exaltá-lo com a minha vida, com os meus lábios, com o meu corpo, com tudo que sou, com tudo que tenho. Então nós não podemos ficar inertes. Paulo fala para Timóteo, olha, eu te exorto solenemente, na presença do Senhor, porque Ele vai voltar, Ele vai julgar a todos. Então, diante desta verdade, que o Senhor Jesus voltará, a manifestação do seu reino acontecerá, Ele voltará, Ele vai manifestar a sua glória, Ele está aqui neste lugar, Ele vai julgar, Deus vai julgar todo mundo. Quando Ele voltar, nós vamos passar pelo julgamento. Então, diante desta realidade, e diante de tudo que eu escrevi atrás, Timóteo, olha, eu falo para você solenemente, cumpra a sua tarefa. Irmãos, como eu disse anteriormente, talvez nem todos de nós somos ou seremos pastores, mas cada um de nós tem a sua tarefa específica. No momento de vida que você está, na situação familiar que você vive agora, não importa se você é homem, mulher, velho, jovem, casado, solteiro, não importa, eu e você temos responsabilidades, cada um de nós tem responsabilidade com a sua própria vida, com a sua casa, com a sua família, com os seus colegas de trabalho, de escola, com os seus familiares, não importa, até mesmo com aquele que está sentado agora aí ao seu lado, com o seu irmão. Nós temos responsabilidades e somos chamados então a responder positivamente à nossa responsabilidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, amém? Eu acredito que sim. Então, qual era a responsabilidade de Timóteo? Vamos começar aqui, versículo 2. Pregue a palavra. Timóteo, prega a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, nós vemos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo, antes ele fala que o evangelho é um depósito a ser preservado. O Evangelho é um depósito a ser guardado no nosso coração e também é algo a ser confiado para outros homens. Você vai ver isso, homens fiéis. Nós vamos ver isso anteriormente. Então, Paulo ele fala sobre isso, sobre esta realidade. Paulo também está atento à vida de Timóteo. Então, ele fala no capítulo 1, versículo 13, ele fala, retenha com fé e amor o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Então Paulo já fala para Timóteo, retenha a sã doutrina. Da mesma forma, eu e você precisamos reter a doutrina saudável, o ensino saudável da palavra. Paulo estava atento também à vida de Timóteo, ele fala, olha, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, olha, você tem seguido de perto a mim, você tem visto como eu tenho feito, a minha fé, a minha paciência, você tem visto, você precisa guardar a palavra e você então precisa pregar a palavra, coloque em prática aquilo que você precisa viver. Meu amado, eu quero dizer para você nessa manhã, coloque em prática aquilo que Deus tem pedido para você viver. Coloque em prática a palavra, se arrependa dos seus pecados, jogue fora aquilo que não presta na sua vida, coloque em prática a palavra de Deus, passe mais tempo com o Senhor, estude a Bíblia, estude a sua palavra, participe de um grupo de relacionamento, coloque em prática. A igreja que somos nós, a igreja cristã bíblica tem proporcionado para você estruturas que vão te ajudar a crescer na fé, a ser guardado na fé, a caminhar em comunhão, a caminhar com irmãos. Então coloque em prática aquilo que você tem ouvido, coloque em prática, irmãos. É isso que Paulo está dizendo para ele. Então, ele fala, pregue a palavra. Aí me surgiu aqui algumas perguntas. Como?
Então, pregue a palavra. De que maneira? Como eu devo pregar a palavra? Primeira coisa que eu entendo, que eu posso trazer isso para a minha vida. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, prega a palavra. Ele lista algumas coisas como ele deveria fazer isso. Então, eu quero trazer para a minha vida. Eu preciso viver como um bom pai. Então, como? Como eu vou viver como um bom pai? De que maneira eu vou caminhar naquilo que Deus me pediu para fazer? Eu preciso ser um jovem, eu preciso guardar o meu coração puro para o casamento, preciso guardar a minha vida em santidade. Como eu vou fazer isso? E eu acredito que as coisas que Paulo listou para Timóteo são coisas que eu e você podemos aplicar na nossa vida também. Embora a tarefa de Timóteo seja uma tarefa bem específica, eu gostaria que você hoje, nesta manhã, estivesse atento àquilo que Deus te pediu para fazer, à maneira que Deus te pediu para viver, e aplicar essas maneiras, essas direções de Paulo a Timóteo na sua própria vida. Eu acredito que nós podemos fazer isso e vai ser bênção para nós no nome de Jesus. Primeira coisa que Paulo fala, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então nós precisamos ter a consciência que a tempo e fora de tempo significa em qualquer momento. Há tempos que são favoráveis e há tempos que são difíceis, menos favoráveis. Estejamos preparados, irmãos, para crer e viver tudo o que Deus tem para nós em qualquer momento, em qualquer tempo, a tempo e fora de tempo. Eu não posso ser um marido carinhoso quando eu desejo algo da minha esposa. Os homens e as mulheres casadas sabem do que eu estou dizendo. Ou não sabem? Estou vendo um sorrisinho amarelo dos irmãos aí, né? Eu não posso ser carinhoso com a minha esposa quando eu tenho uma segunda intenção. Eu tenho que ser em todo o tempo. E quando eu falhar nisso, eu preciso resolver, pedir perdão e entender que a minha mulher é digna do meu carinho, do meu cuidado. A esposa, ela não pode ser respeitosa com o seu marido, também apenas quando ela deseja pedir algo para ele, comprar algo que ela precisa e que ele não quer, então ela começa a ter um jogo de respeito e outras coisas. Não, irmãos, é a tempo e fora de tempo, qualquer tempo. O filho não precisa ser obediente ao seu pai apenas quando ele quer algo novo. Eu sei que tem mães aqui que quando o filho chega e fala assim, mãe, quer que eu lave a louça hoje? A mãe olha para ele e fala assim, o que você está querendo, menina? Acontece isso na sua casa? Ou então a sua filha chega e fala assim, mãe, o senhor quer que eu passe o aspirador? Quer que eu passe um pano no chão da cozinha? Aí você já olha para ela e fala assim, aí tem alguma coisa. Não, queridos, precisamos estar atentos a tempo e fora de tempo, em qualquer momento, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, na nossa vida, de manhã até a noite, não importa. Você tem uma tarefa para desempenhar e o Deus de toda a graça está neste lugar para te capacitar, para te abençoar, a viver aquilo que você precisa viver. Há uma tarefa que Paulo falou para eles, Timóteo, prega a tempo e fora de tempo. Eu quero dizer para você, em todo o tempo, você pode viver o que Deus tem para a sua vida. Deus não vai te abandonar em nenhum momento, Ele está com você. Como é que Paulo dizia, como é que Timóteo devia fazer? Repreendendo. Essa palavra aqui, no grego, repreendendo, tem um sentido de expor, de disciplinar por uma repreensão, mas expor o erro, expor o pecado, expor realmente. Já pensou, irmãos? O chamado de Timóteo era expor o erro através da pregação. Então, Timóteo, ele tinha que expor o erro da igreja através da pregação. Talvez não seja esse o nosso chamado, mas nós não podemos estar alheios àquilo que Deus pediu para nós. Nós somos expostos quando ouvimos uma pregação. Nós somos expostos ao nosso próprio erro quando nos deparamos com o nosso problema. Irmão, de repente você está conversando, discutindo com alguém na sua casa, bum, sai um palavrão. Aí está uma exposição do seu erro. Você está conversando, está ali com o seu filho, está brincando, daqui a pouco você solta uma palavra indevida. Ou você tem uma atitude raivosa, irada, o seu erro está sendo exposto. Irmãos, as situações da vida, do nosso dia a dia, elas expõem a nossa vida, expõem o nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. São exposições que Deus permite. Então, muitas vezes nós olhamos para esse texto como um texto que Timóteo deveria viver como pastor. E achamos que é uma carta pastoral que apenas fala para quem é pastor, para quem é líder. Mas eu posso investir isso na minha vida, posso aplicar este conceito à minha vida.
Eu tenho sido exposto pelos meus erros. Quando eu estou sentado ouvindo os irmãos pregarem, eu sou exposto. Na sexta-feira aqui, o Mateus estava ministrando uma palavra abençoada, e eu estava ali meditando, Deus, o que eu tenho para aprender? Quando os irmãos estão aqui no louvor, o nosso erro, a nossa falta de vontade é exposta. Quando a pastora Etel chega e fala para a igreja, fala assim, irmãos, nós vamos cantar isso o resto da vida, lá na eternidade. A eternidade, os anjos estão cantando isso. Tu és digno, teu nome é digno, tu és santo. E muitas vezes nós ficamos apáticos diante dessa realidade. Eu quero dizer para você, o nosso erro foi exposto hoje, através do ministro de louvor. Como é que nós vamos reagir a isso? Como é que você reage quando o seu erro é exposto? Irmãos, nós não devemos nos justificar ou auto-enganar. Não, hoje eu não estou louvando a Deus porque eu estou cansado. Eu estou muito cansado, assim, não dá, eu estou triste. Irmãos, não podemos nos auto-enganar. Eu falei o palavrão porque ela pisou no meu pé. Eu lembro o dia que eu estava fazendo um trabalho na casa da minha mãe tinha se mudado, eu estava batendo um prego no armário dela, algo assim, e martelei o dedo, irmãos. Mas martelei com gosto mesmo, que o dedo ficou roxo na hora. Sabe como forma aquela bolha de sangue no dedo quando você erra a pontaria? Né? E fica o dedo roxo na hora. Martelei o dedo, a minha mãe estava perto. A hora que eu martelei o dedo, eu fiquei quieto assim. Eu era novo convertido, irmãos. Eu fiquei quieto, respirei fundo. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando de mim. A minha mãe olhou, minha mãe não era convertida, né? Ela olhou para mim e falou assim, rapaz, você converteu mesmo. Então, irmãos, quando você for exposto por alguma situação difícil, o que é que sai da sua vida? É murmuração? É reclamação? É desesperança? É incredulidade? O que acontece quando somos expostos, quando o nosso erro vem e nos expõe? É desânimo, eu errei mesmo, não tem jeito. Eu fiz isso porque o meu pai nunca me amou. Eu fiz isso porque eu não conheço a minha mãe. Eu fiz isso porque um dia meu professor zombou de mim. Irmãos, todas essas coisas são verdade, podem ter acontecido, mas não justificam o nosso erro, o nosso pecado. Por isso que nós precisamos ser curados, irmãos, e entender que temos responsabilidade diante de Deus. Segunda coisa, corrigindo. Corrigir. Então, Timóteo tinha essa tarefa de corrigir ou repreender as pessoas. A palavra de Deus tem esse poder de nos corrigir, de chamar a nossa atenção. Às vezes, irmãos, nós somos repreendidos. Uma coisa é quando alguém está pregando aqui e nós temos o nosso erro exposto para nós mesmos. Outra coisa é quando alguém chega para você e te repreende por algo que você fez. A pergunta é, como você reage a uma repreensão? Quando nós aceitamos a correção, entendemos que é o amor de Deus por nós. Amém? Aceite a correção. A Bíblia diz que o sábio, aquele que é sábio, ele aceita ser corrigido. Ele ama a repreensão. Mas o tolo detesta ser repreendido. Se você detesta ser repreendido, alguma coisa está errada na sua vida, irmãos. Precisamos entender. Eu estou aqui fazendo o reverso, amém? Eu não estou me colocando no lugar de Timóteo. Eu estou me colocando no lugar daqueles que iriam ouvir Timóteo pregar. Amém? Então, querido, como que nós reagimos diante da tarefa que temos, diante daquilo que precisamos fazer? Terceira coisa, exortando. Essa palavra também significa encorajar, animar e consolar. O exortar, para nós, às vezes, tem uma conotação de uma repreensão, apenas de algo negativo. Você não sei o quê, de uma briga. Não, exortar também significa encorajar, animar. A tarefa da pregação também é trazer encorajamento, ânimo, consolo. Irmãos, mas aí eu preciso dizer algo para você. É difícil você pregar para trazer consolo, ânimo a alguém que é incrédulo, alguém que não acredita naquilo que você está pregando. O meu papel como ouvinte da pregação, o meu papel para executar a minha tarefa como pai, como marido, como avô, o meu papel no meu lar, o meu papel na sociedade, o meu papel na faculdade, na escola, ou como uma jovem solteira, ou como um rapaz solteiro.
O meu papel é andar em santidade, então é entender que a palavra de Deus, a pregação tem esse poder de me consolar, de me animar. Então eu preciso permitir ser animado. Irmãos, permita-se ser animado pela palavra, permita-se ser animado, encorajado, porque se você não sair encorajado daqui, irmãos, eu tenho um pressentimento que eu e você podemos estar sendo acometidos de um mal chamado incredulidade. Se você não acredita que Deus vai te capacitar a andar em santidade, se você não quando o seu pecado é exposto, quando você sofre uma repreensão, se a mesma palavra que te expôs, que te repreendeu, se ela não te animar a vencer aquele problema, se ela não te animar a entender que Jesus Cristo morreu por você, e então Ele tem o desejo de te capacitar, que tudo isso que está sendo falado aqui a Timóteo pelo apóstolo Paulo, tem só um alvo, a repreensão, a exortação, a exposição tem só um alvo, conduzir a mim e a você ao melhor de Deus, a viver aquilo que Deus tem. Então, se eu sou acometido desse mal chamado incredulidade, eu não consigo ser animado, eu não consigo ser consolado. Ai, não, mas não dá, ninguém gosta de mim. Ai, não sei, não deu, tentei de novo. E você sai daqui do mesmo jeito que entrou, desanimado, porque você não se permite crer num Deus que te ama, num Deus que já proveu tudo para você, num Deus que subiu até a cruz, que morreu na cruz por mim e por você. Permita-se crer que esse Deus não te deixou órfão, Ele enviou o Espírito Santo para te capacitar, para te ajudar a vencer, para te ajudar a viver todo o propósito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então as profundezas de Deus, o Espírito conhece a mentalidade de Deus, os projetos de Deus, o Espírito Santo conhece, e esse Espírito habita em mim, e Ele veio para me revelar, para viver tudo aquilo que eu nunca imaginei, que eu nunca sonhei, que eu nunca podia imaginar, que um Deus tremendo, santo, puro, morreria por mim numa cruz, levaria o meu castigo, levaria o meu pecado, para que eu pudesse andar por essa terra em santidade, em novidade de vida, e quando a minha vida acabar neste lugar, eu estarei com Ele para sempre. Nunca poderia imaginar isso, nunca. Então, irmãos, a incredulidade nos rouba esta alegria de sermos consolados, de sermos animados, irmãos, de sermos fortalecidos. Paulo fala para Timóteo com toda paciência. E se você vai ali no original do grego, é uma paciência completa. Completa, imagina uma completa paciência. Quem gostaria de ter uma completa paciência? Eu queria, irmãos. Quem percebe que às vezes a sua paciência não está tão completa assim? Então a tarefa de Timóteo era difícil, irmão. Com completa paciência, prega para essa cambada, né? Era difícil. Mas eu sei que a sua tarefa também é difícil. Ser pai, ser mãe, ser jovem, solteiro, adolescente, cada um de nós tem a sua dificuldade. E nós precisamos de paciência, longanimidade. Essa palavra também, paciência, significa um poder para permanecer com firmeza. Tem a ver também, irmãos, com perseverança. Quando você é paciente, você persevera, você não joga fora a sua obrigação. Então Paulo está falando para ele assim, Timóteo, prega com toda paciência. A tarefa de Timóteo era pregar mesmo, porque talvez algumas pessoas não iriam ouvir, algumas pessoas talvez não fossem reconhecer a sua autoridade, algumas pessoas talvez não fossem nem mesmo reconhecer a autoridade da palavra de Deus que Timóteo pregava. Mas Paulo falou para ele assim, Timóteo, faz a sua parte, cara, seja paciente, com longanimidade, prega a palavra, insta, tempo, fora de tempo, não importa, repreende, exorta, corrige, com toda a paciência. Irmãos, eu quero dizer para você, seja paciente naquilo que Deus tem feito para você, pedido para você fazer, seja perseverante em acreditar, em caminhar com Deus, com toda a doutrina. A palavra doutrina também significa ensino, com todo o ensino. Então, Timóteo ele precisava ensinar a igreja,
Passar as verdades da palavra de acordo com a doutrina, o ensino do Evangelho. Esse era o trabalho de Timóteo. Mas o nosso trabalho como pai, como homem de Deus, como mulher de Deus, como estou dizendo, não importa qual é a sua tarefa hoje, aquilo que você crê que Deus tem pedido para você fazer. Precisa ser com toda a doutrina, você precisa aprender a palavra. Você precisa aprender como fazer. Você precisa aprender de Deus. Você precisa aprender pela palavra do Senhor. Não adianta, irmãos, sem doutrina, sem ensino, nós vamos errar. Somos tentados a fazer do nosso jeito, da nossa vontade. Irmãos, se nós pararmos aqui, eu tenho um jeito, o pastor Silvio tem outro, a pastora Tânia tem uma maneira de pensar, os pastores estão aqui, Paulo, Lucimar, o pastor Fabiano, o pastor Etel, todos nós temos um jeito de pensar diferente. Mas nós submetemos o nosso pensamento ao Senhor, ao Rei dos Reis, é Ele que mudou a nossa vida. Então a doutrina não pode ser baseada naquilo que eu acho, a doutrina, o ensino não pode ser baseado naquilo que eu penso. Eu preciso aprender de Deus. Eu preciso aprender de Deus. Você precisa aprender de Deus para executar a sua tarefa de uma maneira razoável, de uma maneira que vai ser bênção. Aprenda de Deus. Amém? Aí me surgiu uma outra pergunta. E eu já estou terminando. Já estou na metade, tá bom, irmãos? Estou terminando, é ótimo, né? Mas surgindo a pergunta, então, como? Como que você vai pregar a palavra? Como? Então vamos rever aqui. Como? Não é? A tempo e fora de tempo, repreendendo, corrigindo, exortando, com paciência e com doutrina. Mas por que você precisa, então, estar atento? Por que Timóteo tinha que pregar a palavra? Versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, Paulo já havia alertado antes Timóteo. No capítulo 3, ele fala, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. No capítulo 3, versículo 1, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste desses também. Não sei se você concorda comigo, mas se você assistir ao programa do Datena, qualquer coisa desse tipo, aí, aquele balanço geral da Record, você vai ver tudo isso aqui. Pessoas que são desobedientes aos pais, que vingativo, traidores, que não amam a família, está tudo aí. Talvez você conheça pessoas assim. Fui cortar o cabelo essa semana, irmãos. E a minha cabeleireira, já corto com ela há muitos anos, já mais de 20 anos corto cabelo com ela. E ela estava falando de um cunhado que ela tem, que é como um pai para ela. Ela disse, eu tenho um cunhado que é como um pai para mim. O pai dela morreu quando ela era criança, então essa irmã bem mais velha, que ela é mais nova, ela é a caçula de vários irmãos, então ela meio que foi criada na casa dessa irmã mais velha, falou assim, meu cunhado é como um pai para mim. Pensa num homem íntegro, não é crente não, irmãos, um homem íntegro, teve 5 filhas, o cara trabalhou, lutou, ficou desempregado, se virou, correu, as 5 filhas estão formadas, o cara respeitoso, respeitou minha irmã, um homem íntegro, assim, para mim foi um prazer conhecer esse homem. E eu fiquei pensando assim, que bênção, né, irmãos? Mas agora você casar com uma mulher e cuidar da sua família, virou algo diferente na sociedade. Digno de nota. Quem está entendendo o que eu estou falando? Digno de nota, um cara ficou casado com uma mulher só, a vida toda. Esse mundo está perdido, irmãos. Por que então eu preciso pregar? Por que eu preciso estar atento? E agora, irmãos, eu não quero focar muito na nossa tarefa, mas quero focar no tipo de pessoas que eu e você poderíamos nos tornar. Virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Há pessoas que não se contentam com o Evangelho, não aceitam a sã doutrina, não aceitam o ensino saudável. Irmãos, há pessoas que não se conformam com o Evangelho, não aceitam.
E esse tempo já chegou. E aqui Paulo estava advertindo Timóteo que esse tempo viria para a igreja. Irmãos, nós conhecemos pessoas na igreja que trocam de mulher como troca de roupa. Eu conheço um pastor que está na mídia, que é famoso, está no quarto casamento. Quarto casamento. Conheço pastor líder nacional, que tirou férias, foi para os Estados Unidos, ficou 6 meses lá, quando voltou estava com outra mulher e apresentou a sua nova esposa para a igreja. Irmãos, se a igreja está confusa, o que dirá do mundo? Se a liderança da igreja anda em pecado, confusão, o que dirá dos membros? Mas nós estamos aqui atentos que o tempo já veio, onde pessoas não suportarão a sua doutrina, mas eu e você somos aqueles que perseveram, amém, irmãos? Vamos perseverar. Então, se você está sendo tentado a virar as costas para o evangelho, se você está sendo tentado a não dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz, se você está sendo tentado a achar, não, esse negócio não é bem assim, eu acho que essa coisa, irmãos, preste atenção, há um espírito agindo hoje da modernidade, desviando as pessoas da palavra de Deus. Há pastores dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada para aceitar várias práticas que ela condena. Então, queridos, eu e você precisamos estar atentos. Esse tempo virá, está chegando, já chegou. Mas então, por que eu e você precisamos ouvir a pregação e estar atentos? Para não ser esse tipo de pessoa. Segunda coisa, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Cuidado, irmãos, para que os seus desejos não o levem a ouvir os falsos mestres. Olha aqui, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Já contei aqui, vou contar de novo. Estava conversando com um jovem que falou para mim assim, que ele queria viver um relacionamento solteiro, quero viver um namoro abençoado, mas eu já tive 2 namoros, a primeira terminou comigo, a segunda também agora terminou, e eu estou assim, eu quero viver algo de Deus. Eu comecei a conversar com ele, falei assim, como que eram os seus relacionamentos? Meu relacionamento, a gente tinha uma vida sexual ativa no nosso namoro. Eu falei assim, irmão, e você, o que você acha disso? Pastor, eu acho que isso não é errado. Eu falei assim, é mesmo, e não é da nossa igreja não, mora em outra cidade. Eu falei, por que você acha que não tem nada a ver? Que não é errado? Porque um dia eu vi já 2 pastores pregando, que às vezes o homem é casado, mas ele passa ali o dia com a secretária, e quando ele chega à noite para ter relação com a sua esposa, ele está pensando na secretária, então ele está tendo relação com a sua mulher, mas ele é um adúltero, porque está pensando em outra mulher, enquanto se relaciona com ela. E se eu estou com a minha namorada, apenas com a minha namorada, e eu não penso em ninguém mais, nós temos uma vida amorosa, e se eu tiver relação com ela não é pecado. Aquele que está casado é adulto, mas eu não. Você ouviu isso, irmão? Ouvi então, mas isso é uma mentira. Você está em fornicação, fornicação é pecado. Se você quer ter um relacionamento abençoado, você precisa se arrepender do seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. Peça perdão a Deus. Porque o seu desejo te levou a ouvir falsos mestres. Falsos mestres. Conheço a história de um irmão. Esse irmão chegou, eu não conheço a pessoa, mas eu conheço quem contou. Ele falou assim, olha, lá na minha cidade, era de outra cidade, havia uma mulher que estava apaixonada por mim, estava apaixonada por ele, a mulher apaixonada por ele. E a mulher então foi falar, ele é casado, e a mulher foi falar com o pastor deles, dos 2. E falou para ele assim, olha, eu sou apaixonado pelo fulano, mas o fulano não quer nada comigo. Pastor, como é que você pode me ajudar? Aí o pastor olhou aquela situação e falou assim, olha, na verdade é porque o fulano, esse irmão pelo qual você se apaixonou, ele não tem a revelação ainda da palavra. Porque você vê, Salomão teve muitas mulheres, Davi teve muitas mulheres, não há nenhum problema em um homem casado se relacionar com outras mulheres. O que ele estava querendo, irmãos? O que você acha que ele estava querendo? Então, o desejo do seu coração vai te levar a ouvir falsos mestres. Cuidado, irmão. Cuidado, porque Paulo advertiu lá em Gálatas 5 que nós devemos viver pelo Espírito, para de maneira nenhuma satisfazer os desejos da nossa carne. Não satisfaça os desejos do seu ouvido, da sua carne, procurando pessoas que vão pregar aquilo que você quer ouvir. Irmãos, nessa igreja nós não vamos pregar o que você quer ouvir.
Às vezes eu não vou pregar nem o que eu quero, porque eu gostaria de pregar. Mas nós vamos pregar aquilo que Deus está falando na sua palavra. Amém, irmãos? E se um dia eu começar a pregar coisas que não estão aqui nessa palavra, saia dessa igreja correndo. Vá embora correndo, irmãos. E procure uma igreja bíblica que pregue a palavra. Amém? Então, irmãos, juntarão para si falsos mestres, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Agora eu estou terminando mesmo. Então, se recusarão a dar ouvidos. É um estágio que, infelizmente, nós podemos chegar. É um estágio que eu e você podemos chegar. Nos recusar a dar ouvido à verdade. É por isso que Paulo fala para Timóteo pregar. É por isso. Por quê que tem que pregar? Porque pessoas vão se recusar a ouvir a verdade. Prega antes que isso aconteça. Concluindo, irmãos. Nós sempre olhamos para esse texto achando que Paulo está trazendo, que esse texto está trazendo apenas uma tarefa pastoral, a tarefa de Timóteo. Mas aqui nós podemos nos colocar ao lado daquelas pessoas que têm um papel a desempenhar, uma tarefa para cumprir, mas também pessoas pelas quais nós vamos ouvir a pregação. E nos colocar como alvo do amor de Deus, da pregação de Deus. Então, aplicando para nós, irmãos. Se você fosse discípulo de Paulo, faça esse exercício comigo nessa manhã. Se você fosse discípulo de Paulo, e o apóstolo Paulo fosse escrever uma carta para você, talvez uma carta de despedida, contendo as últimas instruções do apóstolo Paulo para a sua vida, o que ele diria para você? O que Paulo diria para você? O que ele escreveria nessa carta? Se a sua tarefa hoje fosse ser um pai de família, amar a sua esposa, o que Paulo diria para você? Paulo diria para você assim: cuide da sua família, seja um homem de honra, deixe um legado de Deus para os seus filhos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a sua tarefa. Se você é uma mulher, talvez Paulo estivesse escrevendo para você assim: continue firme, honrando e respeitando o seu marido. Mesmo nos momentos difíceis, que talvez ele não mereça, continue firme, honrando e respeitando. Seus filhos vão alcançar algo maravilhoso, porque vão olhar para você e vão ver como você trata a sua casa, a sua família. Os seus filhos vão alcançar uma posição em Deus, porque você ora por eles. Porque tem exemplo de uma mulher que anda em santidade. Eles têm um exemplo dentro da casa de uma mulher tremenda que ama a Deus, continua firme. De acordo com o seu ministério, talvez ele escreveria para mim, para você, como ele escreveu para Timóteo. Timóteo, reaviva o dom que está em ti. Não desista do seu ministério. Olha, não se preocupe com as circunstâncias, com as dificuldades. Reaviva o dom que está em ti. Deus colocou algo na sua vida e Deus vai te usar, meu filho. Se você é um jovem, talvez ele escreva para você: não seja incrédulo. Ande em santidade, submeta-se à correção da igreja, dos seus líderes, submeta-se à correção da palavra, seja encorajado pela palavra do Senhor, creia, seja transformado pela palavra. Talvez essas fossem as últimas palavras de Paulo para você. Não desista agora. Você lutou até hoje, você está lutando, não desista, o Senhor é contigo, Ele vai te ajudar, Ele te ama. Quais seriam as últimas palavras que o apóstolo Paulo escreveria para você? Amém, querido? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. O que Deus falou para você nessa manhã? Não desista. Eu acho que Deus falou isso para algumas pessoas nessa manhã, eu sinto. Não desista. Eu acho que Deus também tem falado para outras pessoas: não seja incrédulo. Permita que a palavra de Deus ministre ao teu coração. Permita que a palavra de Deus encoraje você. Não seja incrédulo.
Permita que a palavra de Deus levante você, te leve a viver tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Permita-se crer, lança fora a incredulidade. Eu creio que Deus vai abençoar você nessa manhã, amém? Quero convidar você a ficar em pé. Aleluia, aleluia. Queria chamar os pastores aqui à frente, por favor. Tem 2 pastores lá em cima. Os restos pastores que estão aqui. Irmão, nós queremos orar por você hoje que precisa ser fortalecido. Entender que essa palavra, não desista, permaneça firme, tenha paciência, seja perseverante. Nós não queremos que você saia daqui hoje acusado pelo diabo, por ninguém. Nós queremos orar por você. E se você gostaria de receber uma oração nesse sentido, de ser fortalecido no seu coração, na sua fé, se você quer lançar fora toda a incredulidade, se você quer permitir que a palavra de Deus tire você da inércia, que as promessas do Senhor fortaleçam a sua vida, eu quero convidar você a vir aqui receber oração. Não saia daqui sem receber o nosso abraço, uma oração, enquanto a equipe de louvor ministra essa canção. Vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Eu creio que Deus vai fortalecer a sua vida, em nome de Jesus.